Estamos juntos mais uma vez, é o terceiro episódio do nosso podcast Stand Imobiliário. Eu sou o Júnior Moreno, é um prazer estar com você aqui, direto do B3 Studios, do nosso estúdio onde transmitimos o nosso Stand Imobiliário, sempre trazendo para você assuntos de interesse geral do mercado, sempre variando também os assuntos para que a gente possa abranger mais e mais, né, os assuntos aqui, enriquecendo o mercado imobiliário. Já falamos com o corretor imobiliário, com o despachante imobiliário também, e hoje o tema do nosso programa é móveis planejados, a parte de marcenaria dos imóveis. Você sabia que de 15% a 30% de um orçamento de um imóvel está nos móveis planejados? Pois é. Para falar com a gente hoje, o nosso convidado é Geraldo Conceição Tomás, ele é da GCT Móveis Planejados, vai conversar hoje com a gente, tem 49 anos, há 34 anos trabalha nessa área, tem vasta experiência e vai falar sobre as curiosidades, sobre como é que está o mercado hoje em dia, dar dicas especiais também para quem está aí planejando o seu imóvel, para quem está também mobiliando o seu apartamento, trazendo um projeto especial. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no terceiro episódio do nosso Stand Imobiliário. Geraldo, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite de estar junto com a gente hoje aqui no Stand Imobiliário para falar desse assunto, né? Que são os móveis planejados, que é uma das partes mais sonhadas também da casa, né? Prazer, bem-vindo. Valeu, Júnior, muito obrigado aqui pelo convite também. Estamos aqui hoje para esclarecer algumas coisas, né? O que foi importante para o nosso bate-papo aqui. Estarei aqui firme e forte. Vamos lá. Então vamos. Geraldo, você começou bem cedo, né? Com 15 anos você já estava na arte da marcenaria. É coisa de família? Pai, tio? Quem é que mexia já com marcenaria? Que para tão jovem assim, alguém da família deve ter estimulado, né? Sim, Júnior, mas não foi meu caso, não. Não? Não. Eu fui convidado na época para um amigo meu, que trabalhava já no ramo. Aí ele me falou, Geraldo, lá tá precisando de um ajudante, você tem interesse? Eu disse, rapaz, vou nessa. E aí, onde eu iniciei, né? Isso varrendo o chão da fábrica. Uma marcenaria lá, de um ex-patrão meu. E aí comecei lá varrendo o chão, trabalhei com ele por 10 anos. E daí já trabalhando com ele e já empreendendo também, né? Eu me lembro que eu trabalhava nessa marcenaria e eu já tinha 2 funcionários. Eu trabalhava no meu quarto. Um quarto onde eu morava antes. E ali é que eu fazia. Durante o dia eu deixava ali as tarefas pro pessoal e ia trabalhar com eles. Eu trabalhei durante 10 anos, depois fui e toquei meu barco, né? Segui meu rumo. E é interessante, né? Porque a marcenaria mudou muito de lá para cá, né? Nesses últimos 30 anos aí, daquele marceneiro que a gente conhecia, aquele profissional de máscara, cheio de pó de imóvel. Hoje em dia, para tanta coisa tecnológica, né? Mudou muito a profissão, né? Sim. Você passou por essa modernização, né? Daquela coisa mais manual, do martelo batendo no prego ali, para uma coisa hoje com várias tecnologias envolvidas no processo da fabricação de um móvel, né? Exato, Esse processo aí foi muito importante, né? Na minha trajetória. Eu comecei lá no início, né? Na época eu trabalhava ainda com pissado, a gente invernizava, coisa e tal. E hoje não, temos matéria-prima mais fácil até de lidar, né? Um processo que você pode otimizar o tempo. As ferramentas também que vieram para ajudar bastante aqui na nossa produção, né? Atendendo melhor assim a demanda dos clientes, atendendo melhor a equipe, né? Na produção. Isso é muito importante, sim, ao longo desse tempo. A gente estava conversando, inclusive, aqui fora do ar, antes do podcast começar, a gente falando sobre a dificuldade de mão de obra, né? A dificuldade que está sendo hoje, não só nessa área, mas em quase todas as áreas, a gente ter um profissional qualificado trabalhando. A gente estava falando aqui fora do ar de que a impossibilidade de você ampliar mais o atendimento hoje é a falta de mão de obra, né, Geraldo? Isso, correto. Isso é um gargalo bem grande para a maioria dos empresários hoje em dia, não só na área de marcenaria, como nas demais, né, como você citou aí. E temos também um outro gargalo, né, que a turma nova que está chegando agora não quer adentrar nessa área. Tanto essa quanto as outras, né? E aí acaba tendo essa dificuldade aí no início. Se você não está iniciando com um pessoal novo, então esses velhos também com o tempo vão parar, eles vão se aposentarem e aí o mercado vai estar carente. E tem um lado bom também nisso aí, né? Para quem vai iniciar agora, imagina o cara daqui 5 anos, 10 anos ele ali, sendo bem... estudando direitinho, né? A arte da marcenaria, vai ser um profissional, baita profissional lá, vai ser muito procurado por pessoas, por clientes, né? Já que a demanda hoje está bastante escassa.
Então, quem começar agora, iniciar, Júnior, vai ter um futuro aí pela frente brilhante. Agora precisa ser artista, porque antigamente era aquela coisa do marceneiro ser um artista, né? Era uma arte realmente, um trabalho feito mais manualmente. Passava meses e meses para poder entregar um móvel, porque tinha todo um trabalho. Hoje ainda tem isso ou qualquer pessoa pode se qualificar? É mais simples fazer? O que mudou nesses tempos? Hoje é bem tranquilo, tanto para homem, inclusive tem para o sexo também feminino, entendeu? Não é só para homem. Então basta querer, não precisa ter talento, tudo é treinado, entendeu? Hoje está bastante prático, então não tem dificuldade nenhuma. Basta a pessoa querer. Hoje só o querer já basta, entendeu? Para você dar o pontapé inicial. E qual que você acha que é essa dificuldade dessa turma mais nova aí, principalmente desses trabalhos manuais, né? Aquela coisa que precisa mais da força, precisa mais, né, de estar presente. Os jovens de hoje esperam um trabalho mais leve, um trabalho mais tranquilo, mais no ar-condicionado. O que dificulta mais? É isso mesmo, essa questão do trabalho ser um pouco mais pesado? O que você acha que não está estimulando os jovens hoje a buscarem, por exemplo, uma qualificação para marcenaria? Isso, Júnior. Eu acho que uma parte que conseguiu desviar um pouquinho a visão dessa turma foi as redes sociais, né? Desviou um pouquinho e sem saber eles que estão num caminho errado. E da rede social nem todo mundo vai ter sucesso, né? E tem muita gente querendo ser hoje youtuber, né? Um influencer e não consegue. Então, e quem iniciar nessas áreas aí, que é manuais, lá na frente vai estar com um futuro brilhante, entendeu? Então, essa visão que os jovens não têm ainda, não tiveram, que eu acho que deveriam acordar para isso. A hora que acordar, eles vão ver um futuro brilhante. Isso é uma área que demanda muita coisa, né? E precisa de gente. Já está precisando agora, imagina daqui 5 anos, daqui 10. Então, essa galera vai ter uma carreira brilhante aí lá para frente, entendeu? É lucrativo? Porque também tem isso, né? Como você falou, a internet hoje vende a facilidade de ganhar muito dinheiro, de poder ficar milionário rápido, fácil. Quem quer seguir a carreira hoje de marcenaria, é uma carreira financeiramente válida? Sim, é válida sim. E a única dica que eu dou sempre a todos que estão iniciando, não só a marcenaria, como todas as profissões, primeiro é o seguinte: foque no conhecimento, né? Foque no conhecimento e não em ganhar dinheiro logo no início. Primeiro que você não sabe nada, não tem experiência. Com o tempo você adquire sim a experiência e sim, todos os pepinos que vão aparecer, abacaxi, você vai saber descascar. E aí é nessa hora que você vai começar a ganhar, faturar mais, entendeu? Mas no início não, é só aprendizado. Foque no aprendizado. Quem mais focar nisso aí, no aprendizado, vai se desenvolver melhor, entendeu? Vai ter um resultado, um sucesso. Assim como eu iniciei varrendo o chão, entendeu? Então, hoje eu tive várias conquistas no mundo, na vida, em bens, vamos dizer assim, materiais ou poder aquisitivo, vamos dizer assim, e outras coisas, né? Como você sabe, que eu comentei com você sobre viagens e experiências, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da vida. O Geraldo tá falando isso porque a gente tem uma amizade em comum, né? A gente é motociclista, se conhece já há alguns anos, já. Isso. Né? Para mim, inclusive, é um prazer enorme ele ter aceitado aqui o convite e estar conversando hoje junto com a gente. Inclusive, tem muitos memes, né, que rolam na internet, né? De patrão e funcionário, né? O patrão ali abanando o funcionário, dando aguinha, né? Levando um churrasquinho ali pro funcionário, porque realmente essa questão da mão de obra hoje é uma preocupação de modo geral. Até, inclusive, eu não lembro de qual foi a construtora, ele falando, né, que a construção vai ter que se modernizar no tocante a estar cada vez mais automatizada, né? Sim. Com máquinas fazendo o trabalho dos homens, porque, infelizmente, menos pessoas estão interessadas em trabalhar nessas coisas mais manuais, né? Como pedreiro, como marceneiro, aquilo que precisa mais de estampar ali a força, né? Isso, correto. E é o que está se tocando daqui para frente, né? Tem um lance mesmo que a gente falou sobre... Hoje as madeireiras até já fazem, né? O chamado plano de corte. Só que tem algumas pessoas que acham que o plano de corte é fácil. Não é fácil para quem entende. Quem não entende, não se meta aí, que você vai ter um baita de um prejuízo. Entendeu? Mas para quem entende, ele vai acelerar nosso processo, inclusive de produção. Ajuda bastante nisso aí, né? Já que nós temos essa demanda aí de mão de obra, essa carência, na verdade, da mão de obra, né? E vamos esperar que o mercado se melhore com essa questão, né? Eu estou na torcida aqui que esse jogo uma hora mude, entendeu? Que tem essa virada de jogo aí em campo, porque do jeito que está indo não está bom para ninguém. Tanto para o empresário e quanto para o iniciante também, né? Que ele não tem visão, ele está meio perdido. Então o ideal é que foque aí, comece a alinhar essas coisas, para que lá na frente tenha um futuro melhor para todos, né? E não só o lado do patrão
estão um pouco empregados. Eu acho que todo mundo tem que ter uma qualidade, né? Qualidade de vida no trabalho e de vida em comum, no geral, né, Júnior? Outra coisa, nesse mercado de marcenaria, Geraldo, quanto tempo hoje o cliente está precisando esperar para ter o seu... Você falou que hoje está começando a fechar as encomendas de janeiro, e a gente está aqui em novembro. O cliente hoje que está contratando o serviço hoje agora, em novembro, a expectativa de entregar, com essa falta de mão de obra, com essa coisa toda, a expectativa de receber o seu móvel está de quantos meses de receber uma casa pronta, por exemplo? Isso. Aí, Júnior, vai depender do projeto dele, entendeu? Mas hoje, por exemplo, nós estamos em novembro, se fechar algum negócio hoje aqui, é para iniciar meado de janeiro em diante, né? Meado de janeiro, início de fevereiro, normalmente. Porque o mês de dezembro é fechado bem antes, com uns 3, 4 meses de antecedência, a depender do projeto, entendeu? Se é um projeto maior, quanto maior o projeto, mais tempo vai levar demanda, né, para executar esse projeto. Então, o interessante é que o cliente sempre se adiante nisso aí, né? Não deixar nada em cima da hora, somente agora, época de final de ano. Final de ano é que meu celular tá cheio de gente aqui pedindo orçamento. Eu digo, não tem condições nenhuma, entendeu? Para entregar no final do ano, zero. Sem chances. Sem chance nenhuma. Quem está recebendo, por exemplo, um apartamento, comprou um apartamento e está prestes a receber esse imóvel, ele consegue tirar essas medidas hoje para daqui a 3 meses? Ele tem que ter esses 3 meses de antecedência se ele quiser entrar já no apartamento com os móveis planejados? Sim. Dá para ir lá visitar a obra, tirar as medidas? Assim que o habite estiver liberado, ele pode ir lá, inclusive com um profissional. Até recomendo que ele vá e contrate antes. Tem como você dar uma olhadinha, se possível, agenda um horário com ele. Até para o profissional da marcenaria dar um estoque a ele, que às vezes o cliente não entende. Esse final de semana eu fui fazer uma visita a um cliente, tinha vários pontos que precisavam ser feitos no apartamento. E o apartamento dele já estava todo pintado. Aí não tinha ponto para TV, ele queria TV, no local não tinha. Na cozinha as tomadas estavam tudo instalado num local inadequado, certo? Isso aí tudo é um gargalo para ele. Aí eu vou lá, dou dica também como instalar os granitos, né? Área molhada, coloca ele embutido um pouquinho para que não tenha esse problema com vazamento futuros, entendeu? Todos esses aspectos é bom você prestar atenção antes. Quando você tem um profissional, por exemplo, de arquitetura, um design de interiores, isso se torna mais fácil, né? Porque ele visita ali, faz toda a medição, conversa com aquela família primeiro, né? Faz justamente esses apontamentos ali. Mas quando não tem esse profissional envolvido, o marceneiro também tem esse conhecimento para trazer para o cliente ali qual a melhor maneira de trabalhar o desenho do móvel ali, não é isso? Sim, alguns têm. Não vou dizer você a maioria, né? Todos. Tem os profissionais que são qualificados, mais qualificados, e os menos qualificados para determinada função. Essa parte aí envolve o quê? Um pouquinho de conhecimento na arquitetura, né? Automação, e muita gente às vezes desconhece isso. Então, um profissional bem qualificado, experiente na área, ele sempre vai poder apontar o que vai ser necessário naquele ambiente, entendeu? Modifica isso, coloca isso aqui em determinado lugar, a tomada tem que estar assim. Se ele tem uma experiência e já conhece de padrões, isso facilita a vida do cliente. Quando não tem, aí é só confusão, entendeu? Então, o ideal é que você primeiro procure, se não tiver condição financeira de contratar um design de interiores, um arquiteto para fazer isso, que ele procure uma empresa que tenha um profissional de marcenaria, mas que ele também seja experiente nesse sentido. E como descobrir esse profissional de marcenaria? Como é que eu faço hoje? Qual é a melhor maneira, a maneira mais fácil de encontrar um bom profissional de marcenaria hoje? Como é que seria? A internet? É anúncio? É quem indica? É alguém que já fez? Você já foi na casa, viu o móvel e gostou? Qual seria a melhor maneira hoje, do zero, para eu encontrar um profissional? Eu estou sem dinheiro aqui, Geraldo, para contratar um designer e nenhum arquiteto. Eu não sei se esse marceneiro sabe ou não, se ele tem realmente as ferramentas necessárias para mim. Como é que eu faço para encontrar um bom profissional? A melhor maneira seria o boca a boca. A indicação de um amigo, algum parente que já fez com essa pessoa, tem mais obra deles. O risco maior é você pegar um que você não conheça. Eu achei aqui na internet, vou lá, pode ser que seja bom, pode. Se possível, se você puder, de repente, conhecer até a marcenaria dele, ver se realmente existe ou não, é uma proteção a mais que ele tem, que você vai ter, né? E no caso, se você não conhece ninguém, o ideal é que pegue a indicação. Contratou o cara, ou antes de contratar, vem cá, tem alguma obra que você já fez? Ou alguém, né, que seja, de repente, seu amigo comum. Tenta, de alguma forma, descobrir isso aí. Só não vai pegar o primeiro que vai bater na sua porta e dizer, eu sou marceneiro, e entregar tudo lá. Que o risco maior é para o cliente.
Entendeu? Você vai investir uma grana ali, aí se o cara sumir no mundo. Então a indicação é mais seguro para todo mundo. Tanto para o cliente que está contratando, tanto para o profissional também. Então não se deixe seduzir só por assunto de internet, né? Viu na internet, tá bonitinho lá, bacana, gostei. Não deixa se seduzir só por isso, não. Investiga realmente para saber se aquele profissional é qualificado. Pergunta a ele ali para quem ele já trabalhou, se possível, conversa com, visita até ali para ver o móvel, né? Isso, correto. Seria o mais indicado. Porque você visitando, se possível, você vai ver o tipo de acabamento, como é o que é o acabamento desse profissional. É bem feito, não é? Como é que é a questão de alinhamento. Então tem vários aspectos que o cliente desconhece. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com estética de móvel. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Não tem profissional na minha área que passa batido o que é isso. O que é que ele está falando? Entendeu? É você ver se está tudo alinhado, um móvel de baixo com um de cima, aparência, entendeu? Por que não colocar essa porta aqui? Por que não botar esse tamponamento ao meio do armário? Então, há muitos profissionais que desconhecem isso, chamado estética visual no móvel. Isso é importante também. Um cliente chega viu na revista, viu no site, mostra uma imagem, eu quero isso daqui. Você chegou lá, foi você contratado, não tem design interior, não tem arquiteto. Você vai visitar esse imóvel. Sim. E aí mostrou aqui na revista, mostrou num site, mostrou a foto para você. Se você vê que ali não é o local, ou aquilo não dá certo para aquela pessoa, você fala, ou você tenta adaptar, como é que funciona? Sim, normalmente eu falo, explico ali o porquê, né? Porque ela viu uma foto ali na revista e acha que o ambiente dela é do mesmo tamanho. Acontece muito isso, é bem comum. Eu queria um desse aqui, eu digo, olha, o seu espaço não comporta esse tipo de móvel, entendeu? Aqui é um espaço mais amplo, o seu é menor. Aí eu explico para o cliente que a minha intenção não é sair vendendo, enchendo de armário, entendeu? Eu quero que o cliente também se sinta bem. Minha intenção não é vender armário, é indicar a ele a melhor forma para o ambiente dele, entendeu? Não é encher. Se eu quero armário ali, acolá, não, meu amigo. Não é isso não. Vamos ver primeiro a estética, como é que é. Se vai ficar leve o ambiente ou não. E essas questões de cores também, de materiais, também vocês conversam também com o cliente? Assim? Sim, a gente conversa, a gente leva o mostruário, né? Para indicação de cores. Tem gente com personalidade mais forte, normalmente gosta de cores mais fortes. Outros, personalidade mediana, já gosta de um chamado material médio, né? Tem uns madeirado médio, tem um mais forte, tem as cores mais escuras e as cores unicolores, né? São diversas cores. Isso também a gente indica para o cliente ali naquele momento. Pesquisando aqui para nossa conversa, eu vi uma pessoa reclamando de que o montador, a pessoa que foi montar no local, botou a montagem a perder. E quer dizer que é uma equipe que fabrica e uma equipe que monta? Ou é a mesma equipe que fabrica e monta? Como é que é isso? Isso varia de marcenaria para marcenaria, mas quando é fábrica, se tratando de empresas maiores, tem uma fábrica que às vezes vem de fora, né? Rio Grande do Sul, às vezes de Paraná, Santa Catarina, de diversos lugares. E tem montagem e equipe de montagem também, quando é empresas maiores, né? Existe sim. Quando você tem um franqueado, por exemplo, de imóveis planejados, acontece isso. E a questão de a equipe matar o móvel, não. A não ser que não teve essa comunicação entre a fábrica e o montador. Pode ocorrer, isso pode. Mas pode ter certeza que é além de experiência de alguém. Quem foi que falhou, a gente não sabe. Aí só vendo de fato o projeto. Cada coisa é isso, cada caso é um caso diferente. Exato. Outra coisa que me chamou a atenção, acho que eu até conversei com você uma época dessa, e você me falou que era uma coisa mais difícil hoje em dia, que é a reforma de móveis. Reformar um móvel antigo. Eu tenho um armário na minha casa e deu uma infiltração e aquele móvel ali, aquela parte de, vamos dizer, de baixo ali onde juntou água, inchou, não tá legal ali, eu quero trocar aquela parte de baixo. Hoje em dia tá complicado você conseguir esse profissional para trocar uma peça, ou você tem que matar o móvel inteiro para fazer um novo móvel. Ainda existe a reforma de móveis? Existe, agora sim, pouquíssimas pessoas fazem isso hoje em dia. Como eu falei, né? A falta de mão de obra, qualificada principalmente. Então, às vezes tem que analisar se é viável reformar ou fazer um novo. Que aí entra o custo-benefício, né? Quanto eu vou gastar para reformar esse móvel aqui? E quanto eu vou gastar para fazer um novo? É a diferença mínima. Aí vale mais a pena, às vezes, você iniciar um novo do que aquele ali que molhou, né? Molhou e já inchou ali. Ali já virou um filé para o cupim. Então, esse móvel pode ser atacado a qualquer momento. Então, você tem que analisar realmente. E o profissional vai chegar na hora, vai sinalizar para o cliente, olha, isso aqui não é viável reformar. Então, é melhor fazer um novo. Ele fala, bota os custos, que, na verdade, a maioria das vezes, quando você reformar, sai mais caro do que fazer um novo. É porque tem a questão de retirar a peça, né? Isso, é tudo tem custo. Isso, você vai retirar a peça. Você, às vezes, pode perder um dia inteiro e pode até danificar outras partes ali do armário.
na hora de retirar aquela peça. Isso. E fazer a peça e depois voltar com a peça de novo pro lugar. Exato. E às vezes uma reforma ela leva mais tempo do que fabricar um novo. Entendeu? A depender do qual é o tipo de reforma que vai ser feito, qual é o tipo de matéria-prima. Então tem que ser tudo analisado isso aí. Senão para o cliente vai ser mais caro, a não ser que ele queira pagar. Olha, eu quero esse material aqui que é laminado. Inclusive laminado você só vai fazer com o pessoal mais antigo. Que os novos não sabem. Aqui, por exemplo, aqui é uma melamina. E se for um laminado de madeirado, o cara que começou agora, menos de 10 anos, ele não vai acertar a fazer. Porque ele não sabe, porque tem que ter experiência. Então a galera que tem lá 20, 30 anos atrás, assim, essa galera vai dominar isso aí. Então, se você pega um desses aí antigo para reformar e bota um cara inexperiente, adeus. Aí prejuízo dobrado. Eu tô preocupado daqui a 10 anos. Como é que vai... 10 anos mais ou menos, mas daqui a 20 anos, como é que vai estar esse mercado? Porque essa galera, a turma né, dos mais experientes, vão ter saído do mercado. Os mais novos tá num ritmo mais lento, né, da gente renovar o mercado. Como é que vai estar daqui a... Daqui uns 20 anos, Júnior, seguramente, a galera que tiver, por exemplo, o meu conhecimento de alguns colegas meus que já estamos no ramo aí há bastante tempo, vão estar ganhando no mínimo, eu acredito, entre 2, 3 vezes o que a gente fatura hoje. Daqui 20 anos, seguramente. Gente, eu tô indo, viu? Entendeu? Mudar. Seguramente vai ser isso aí. Tchau, Estande Então, Imobiliário. quem tiver essa visão aí, meu amigo. Bora, vamos junto. Entendeu? Tendo saúde, caia pra dentro que vale a pena. Já tá valendo a pena. E imagina daqui 10, 20 anos. Entendeu? Quer dizer, o mercado continua sendo um mercado promissor. Promissor, né? Muito. Pergunta que eu coloquei lá nas nossas redes sociais, do Estande Imobiliário, também nas minhas redes sociais. Inclusive, segue a gente se você não está seguindo ainda no Instagram, hein? @Estande Imobiliário Oficial, ó. Corta aqui a câmera aqui, ó. Então, nosso site em breve também vai estar aí no ar, aguardem. Acompanhe aqui. Se você está assistindo aqui no YouTube, você acompanha junto com a gente aqui, ó. Não deixa de seguir o nosso canal, tá? Dá o like, ativar sininho para você receber sempre informações aí quando a gente tiver coisa nova, tá? Estande Imobiliário Oficial no Instagram, segue lá a gente também, me segue também, Locutor JR Moreno, também tô lá no Instagram. Quer deixar também o seu Instagram? Não, no final o Geraldo traz o Instagram aí também da GCT Móveis Planejados. Eu tava falando que um seguidor aqui mandou pergunta, foi a Carol, disse o seguinte: por que a gente tá vendo tanto móvel igual? Você vai na casa de uma pessoa, tem um móvel, daqui a pouquinho na outra também tem um... Tá tudo muito parecido. Essa coisa de viu, achou bonito, eu quero igual, e daqui a pouco tá todo mundo com a mesma coisa? Ela talvez está pegando aí um montador, né, para fazer um móvel que é parecido com o seriado. Que são todos iguais, como você falou. O que é que ele faz? Esse cidadão, ele vai na madeireira, pega ali, faz um plano de corte e aí entrega com o que a gente chama de caixaria. Caixaria é um móvel mais simples. Então ele tem um baixo custo, entendeu? E ele só entrega ao início também. Diferente de marcenaria. Marcenaria não. Cada trabalho é um projeto diferente. É um planejado diferente. Então não existe assim um 100%, né? Todos os trabalhos são iguais no cada marcenaria, não. Ele é diferente. É cada um personalizado para aquele tipo de cliente, para aquele perfil, né, que foi escolhido. Inclusive, tem muitos sites hoje, né, que oferecem, você tira a sua medida e você faz até no site ali. Você tira a sua medida da sua casa... Sim. E você meio que alimenta o site com as suas medidas e ele dá algumas sugestões para o móvel. Vale a pena? É um material muito, vamos dizer assim, frágil? É um material simples? Esses cortes vale a pena mesmo você fazer ali um projeto na internet e comprar desses sites hoje, Geraldo? Olha só, Júnior, isso aí é chamado plano de corte, né? Você faz o seu plano de corte, só que aí tem um risco. Você tem que entender o que é que você está fazendo. Se você acha só... Se você não entende de matemática, de cálculo, vai fazer uma coisa dessa, você pode perder uma grana aí. Então, o ideal é que sempre que procure um profissional qualificado, né? Porque, vamos dizer, nenhum erro seu aí, você pode matar tudo. Pode errar na profundidade, e isso é bem comum, inclusive, até com os profissionais. Às vezes o cara não tá bem de cabeça, tá fazendo um plano de corte ali, ele errou, não prestou atenção, pediu lá 5, 10 chapas, ele perdeu. Cortou tudo errado. Entendeu? E aí é prejuízo, meu amigo. Então, quem vai fazer isso tem que saber o que tá fazendo. Não é proibido, não tem nada de errado. Se ele gosta de fazer isso como hobby, inclusive, tá tudo certo. Vá lá e jogue duro. Outra pergunta aqui de seguidor da gente é Vanessa Lima. Tem muita diferença de móvel de marca e do marceneiro profissional? Você falou agora há pouco aí de algumas fábricas, Santa Catarina, que tem muito, né, na parte do sul do Brasil. A gente tem muitas fábricas lá de móveis. Tem muita diferença desses móveis que são feitos por essas marcas
e do profissional ou é só coisa de grife mesmo, de colocar a etiqueta e cobrar mais caro pela etiqueta? Alguns casos sim, né, tem a questão da etiqueta, mas tem a diferença sim. Entre a matéria-prima, existe, né, para classe A, B, C, existe sim. Então, tem a questão também de ferragem. O que é que eles estão entregando, né? Então, o cliente às vezes não sabe, acha que é tudo a mesma coisa. Não, eu vou fazer um guarda-roupa, é tudo a mesma coisa. Não, você tem uma corrediça que é diferente, um tipo de ferragem que é diferente, você tem uma dobradiça que é diferente. Por exemplo, hoje em dia nós temos no mercado aí dobradiça inox com amortecedor, né, que ela não vai ter impacto na hora de você fechar suas portas. Temos as corrediças, a de mais comum é a de base, né? Aquela corrediça pequena que você fala é a da gaveta, por exemplo, ali, né? Isso. Que é o deslizante ali da gaveta. Correto, isso. Então tem vários tipos, né? Temos a de base, que é para esses móveis populares, mais simples. Temos as telescópicas, que tem a fina, tem a laje, tem a larga. E qual é a diferença entre elas? Rapaz, durabilidade, abertura, né? Ciclos de abertura. E tem uma que é mais fininha, outra a média, outra mais larga. E temos também hoje a invisível com amortecedor, que é o mais usado assim para móveis de alto padrão, entendeu? Você joga ela, você não vê, ela fica escondida, oculta, tanto é que tem esse nome, né? Corrediça invisível, e ela tem um amortecedor também. Depois você abre ela, você pode empurrar que ela vai suavemente se encaixando ali, né? A gente utiliza também. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha um móvel desse aí, mas depois vai ter mais. As coisas deram uma mudada. Sim. Mais uma pergunta aqui de seguidor. Vai ter outras perguntas aqui de seguidores. Inclusive, sempre que tiver aí pergunta lá no nosso Instagram, responde lá, coloca a sua dúvida também, que a gente traz aqui para o nosso podcast. Vai ser um prazer apresentar para os nossos convidados, os profissionais, a sua pergunta também, tá? Sempre que tiver por lá, toda semana a gente vai dar a oportunidade de você também fazer a sua pergunta. E a outra pergunta aqui, para a gente seguir adiante, é a do João Marcos. Como é que é calculado o prazo de entrega de um móvel planejado? Certo, vamos lá, João Marcos. Isso aí é de acordo ao projeto, né? Tem projeto que é mais complexo e tem outros que nem tantos. Entendeu? Então, na hora que você pega esse projeto, você vai analisar. Vamos lá. Vai ter vidro, espelho, perfis, né, de alumínio, corrediça telescópica, comum ou se vai ser invisível. Então, cada produto desse aí demanda um tempo maior. Vamos lá. Esse que eu te falei agora, a corrediça invisível. Ela demanda um tempo muito maior em relação a outros. A telescópica comum, entendeu? Para quem vai fabricar. Então, a demanda de tempo é maior. Então, nisso aí o cara vai calcular. Você já tem um cálculo mais ou menos? Para dar uma estimativa? Por exemplo, fechamos o negócio hoje. Geraldo, quando é que você me entrega aqui, dependendo desse projeto? É um projeto simples, em média 30 dias úteis. Mas aí você vai fazer, dentro do projeto maior, faz todo esse cálculo. O cronograma, isso aí aqui. Já sabendo assim, não, para colocar isso eu levo 3 dias, então bota lá, mais 3 dias. Mas é assim? Isso. Isso. Produção, você tem a logística também de entrega, tudo isso tem que ser calculado. Onde é que vai ser instalado esse móvel, né? Qual é o bairro? Se você pegar uma parada da vida, já sabe que a demanda de tempo vai ser maior. Né? A depender do horário, qual é o horário que você vai entregar esse produto? Então, você tem que analisar tudo isso. Se você pega uma parada da manhã, uma parada da vida aí, por exemplo, entre 6 a 9h30, talvez até às 10, você vai ficar preso ali, vai perder um tempo enorme ali. Isso então, aí tudo tem que ir para conta. Tem que ir para conta, sim. Tanto ir de deslocamento todos os dias, entendeu? Então, esse prazo, a questão do prazo é bem importante. E o prazo não é na hora que você fecha. Eu posso fechar com você hoje, só que na sua frente tem 2, 3 projetos. Então, primeiro tem que ter... Quando é que vai terminar esse último aqui? Entendeu? Como eu te falei, né? Agora mesmo só consegue iniciar alguma coisa a partir do dia 15 de janeiro. Então já tem gente já na fila lá, aguardando. Então pronto, já me bota na fila aí, que a gente vai fazer aqui tal trabalho aqui. Eu digo, beleza. Aí eu sinalizo também para eles. Hoje os materiais mais utilizados são o MDF e o MDP. Né? Como é que você apresenta para o cliente cada um deles com as suas vantagens e as suas desvantagens? Isso. Tem o MDF, MDP e agora, inclusive, nós estamos fazendo um outro material novo aí, ó, é o PVB. É com PVC. PVB, isso, que é um material à prova d'água. Estamos, inclusive, agora nesse momento, estamos fabricando lá uma área gourmet com essa matéria-prima aí. Uma matéria-prima que vem da China e hoje aqui no Brasil só tem um fornecedor dele, né? Que é uma madeireira que a gente compra aqui, que é um nosso parceiro. Por enquanto só eles que tem. Fala mais então dele. Esse PVC é um material... São chapas, né? PVB. PVB, são chapas com espessura um pouquinho até diferente que o MDF, dimensões também menores. É mais leve ou mais pesado? É mais leve. Agora é um material mais complexo, assim. É mais leve, é bom, mas as dimensões dele já lhe complica na sua produção. Entendeu? Você tem um pouco mais
de tempo na fabricação dele. Que você tem que voltar a usar, por exemplo, o revestimento. Como ele só vem hoje na cor branca, nós temos que revestir de acordo com a cor que o cliente desejar. Aí volta para a fórmica, que é o que eu falei, né? Que é material mais antigo, que hoje em dia usa... Para complementar, esse é mais novo, mas por enquanto ele só tem um padrão branco. Só existe um padrão branco, exato. Então na parte interna tudo bem, você pode usar o branco de boa. Mas na parte externa, você vai ter que revestir ele todo na cor desejada, que foi acertado com o cliente. E nesse caso mesmo que a gente está fazendo, o armário superior, que é uma área gourmet, a parte interna dele todo teve que ser revestido com essa cor. Lá essa cor que a gente está usando é um verde, né? Uma cáspio. Então a gente tem que revestir toda a parte interna, porque as portas dele vão ser de vidro. Então ele é todo com esse material aí, que é um material que dure mais, né? Tem uma durabilidade bem maior. E ele é mais resistente do que os outros, o MDF, o MDP? Em relação à água, sim. A umidade. Então se cair uma água lá não tem problema nenhum. E validade? Validade, rapaz... Ou não dá para dizer ainda, porque é um produto novo, não dá para dizer ainda. Júnior, assim. A única coisa que eu tenho receio dele é sobre a questão de amarelamento, que eu não sei ainda. Entendeu? Como é um material novo. Agora, a durabilidade em relação ao tempo, ele vai durar bastante. Né? E a prova d'água, né? Então, é um material que vamos dizer que vai durar mais de 50 anos tranquilamente. O MDF, você bem cuidado dele, você vai levar no mínimo, hoje o tempo é mínimo de 25 anos. Entendeu? Então, se você calcular ali o valor, quanto é que sai por dia, né, esse investimento desse móvel aqui? Aí você vai ver que é uma economia bastante significativa. Você falou agora até de durabilidade, de questão de material. Com o crédito mais caro, né? Hoje, a gente pegar dinheiro emprestado hoje está bem mais caro, não tá em vantagem. Tem rico economizando e colocando material mais simples nos seus projetos? Por exemplo, a indicação ali da arquiteta foi um tipo de material, mas chegou lá o orçamento e opa, deu um susto lá, então vamos botar um materialzinho. O alto padrão tá economizando assim, o alto padrão é alto padrão e o pessoal continua gastando mesmo, comprando por um material melhor, mais caro, mais durável. Sim, quem é alto padrão não tem problema com preço não, entendeu? Ele quer o melhor, se indicou aquilo ali, tem esse material no mercado, tem. Se não tiver, a gente vai buscar também, entendeu? Mas o alto padrão ele sempre vai pagar, não existe crise, entendeu? Ele tem a grana, ele quer isso ali, a gente vai atrás e coloca. O pessoal não é pão duro não, né? Não, até que não. Quando chega lá, a indicação é essa, não, eu vou ter a minha casa ali, mas eu quero do bom e do melhor também. Ele só quer o melhor mesmo, o alto padrão, né? Não existe crise, isso eu falo, desde a pandemia, a galera não baixou o nível não, continuou. E é o inverso? Alguém que tem um apartamento, uma casa mais simples, tem também quem pede, não, eu quero melhor qualidade, ou já que é um padrão mais simples, eu também vou num móvel mais simples, porque não sei se vai agregar tanto no valor do imóvel, colocar um material mais caro. Sim. Quem tem pouco recurso, normalmente faz uma coisa mais simples, né? E alguns casos, a maioria, hoje até que mudou, né? Mas a grande maioria utiliza o branco, que é a matéria-prima do MDF mais em conta. Normalmente as pessoas preferem esse material aí. Não querem investir muito, né? Por conta do recurso financeiro menor, aí normalmente acabam escolhendo a cor branca, né? Mas... E o alto padrão, ou médio, né? Vamos dizer assim. Não, ele mescla um pouquinho. Coloca a parte interna branco, externamente ele coloca um madeirado, um de colores, tudo isso, entendeu? E o que valoriza mais um imóvel hoje? É você investir no móvel planejado, do closet, da cozinha ou de uma área gourmet? Pela sua experiência hoje, o que valoriza mais o imóvel? É o closet? É uma cozinha mais bem planejada, né? Ou uma área gourmet ali atrativa, com móveis, com armários? Aí depende muito do perfil do cliente. Mas vamos lá. Se ele é um cliente com potencial, né, maior, poder aquisitivo, ele investe na área gourmet, deixa uma área gourmet bem bacana, que a gente já fez alguns projetos assim, ficou bem bacana. E fora isso, normalmente a galera investe mais na cozinha. Entendeu? Cozinha, os quartos... Aí a sala já fica por último. Mas, normalmente, o primeiro ambiente que a galera mais quer ter destaque melhor é na cozinha. Entendeu? E aí, cozinha, realmente, também você tem que ter um pouquinho de experiência. Com aquela questão que eu te falei de alinhamento, onde trabalhar vidro, onde não posso trabalhar vidro, qual é o tipo de ferragem que eu utilizo na cozinha, né? Fecha o toque, não é? Fecha o toque é que você dá um toquinho, ela abre. Que ela abre, né? Que não tem o puxador. Exato. Essa aí eu mesmo já indico mais para sala. Para mim, a indicação é que use em ambiente que não seja tão utilizado.
A cozinha não, toda hora você tá tocando ali, aí você vai... Porque ela tem uma vida útil menor. Isso, então não é viável. Então, cada tipo de ferragem você tem que saber qual é o local específico para você instalar ela. Não adianta você pegar tudo, porque eu vi bonito na casa da minha irmã, do meu parente, vou colocar no meu. Então, aí que entra o profissional, né? Para indicar qual é o melhor ambiente para ser indicado para colocar aquele tipo de ferragem. Outra pergunta aqui foi da Renata Santos, nossa seguidora. Dá para fazer um projeto de imóvel que seja bacana, mas você possa se mudar de casa e depois tirar? Dá sim, Renata. É possível sim. Aí nesse caso aí, no caso de quarto, só vai tentar para a altura do pé direito, né? Normalmente hoje os padrões, a média hoje é 2,60. Então qual é a indicação para ela, no caso, se for um guarda-roupa? Que ela não ultrapasse 2,50 m. E o resto ela faça um fechamento. Que aí quando ela mudar de apartamento ou de casa, qualquer residência, 2,5 ela vai atender tranquilamente. Ah, não quero correr tanto risco. 2,45. Entendeu? É uma altura segura, tranquila. Dá para fazer isso em cozinha também? Você acha que dá? Cozinha é mais fácil ainda. Porque a cozinha você não pega todo o pé direito. Entendeu? Aí só o armário torre, que é um armário mais alto, aquele que vai estar com forno elétrico, micro-ondas, coisas. A torre quente que chama, a torre quente, isso. Fora isso, os restantes são armários menores. Aí é possível colocar assim. A gente falou aqui de projetos, de closet, de cozinha. No alto padrão, que tipo de projeto hoje está sendo... O que os arquitetos estão trazendo mais para vocês aí dentro do alto padrão? Até uns 4 anos atrás, a gente via muita coisa do ripado, né? O Sim. ripado estava em alta. Hoje já tem gente dizendo que o ripado já ficou feio. Hoje, o que o alto padrão, o que está chegando mais para vocês produzirem do alto padrão nesses projetos? O que está sendo mais utilizado? Bom, alto padrão é utilizado muito vidros, né? Perfis de alumínio, porta com ou vidro ou espelho reflecta bronze, que é um vidro que ainda mais... Que é aquele que você não consegue ver direito o que está dentro, né? O reflecta, né? Exato, o reflecta, exato. E outra parte também que é utilizada muito é iluminação. Hoje está em alta. Iluminações, tipo de neon, né? Você utiliza muito hoje neon, sensores de acendimento. Então a gente hoje em dia já não utiliza mais interruptores. Você pega aqui um MDF, passa a mão aqui, ó, e acende tudo. Mas isso para quem está já inovando, né? Quem busca conhecimento. Né? E para isso você tem que participar de feiras, é o que a gente sempre faz, né? Tem a Formobile, que é uma feira internacional que acontece aqui a cada 2 anos, em São Paulo. Sempre estou presente nessas feiras. Então, toda vez que a gente vai lá, tem uma novidade, a gente traz. E algumas das novidades que tem lá, às vezes nem entrar para o mercado em Salvador. Entendeu? A não ser que algum arquiteto conheça. Que essa feira, inclusive, tem muitos arquitetos também, principalmente os iniciantes, não conhecem. Então, a indicação para quem não conhece ainda é chamada Formobile, né? Para toda a classe aí de arquitetura, design. Não deixar de participar se quiser trabalhar com design de imóveis, né? Exato, para ver o que tem de mais novo da nossa área aí. Já chegou de algum projeto de algum design, algum arquiteto chegar lá e a pessoa viajou demais e você não? Isso aí não tem a menor condição de ser fabricado. Já aconteceu isso? Sim, bastante. Então, por conta da experiência, você começa a ver, né? Alguns arquitetos, inclusive, eu já fiz alguns projetos dela e alguns até eu modifico. Aí quando eu encontro ela, eu digo, vem cá que eu modifico esse projeto. Ela, o quê? Eu digo, vem ver. Aí modifiquei para melhor. Aí fizer um canto que a pessoa acaba matando sem saber. Né? O projeto ali não tem noção. Aí acabou matando um canto, somente cozinha, né? Cozinha e quarto, às vezes. É uma prancha, às vezes, longa demais, que aí pode ceder com o tempo. Tem coisas também. A fletar, pode vir a prateleira, fletar. Mas normalmente nos cantos é o que eu mais observo, né? Se você quer saber se o profissional trabalha certo ou não, olhe sempre pro canto. Como é que tá aquele canto? Ele matou o canto ou ele conseguiu deixar ali você de fácil acesso? Tanto para o arquiteto quanto para profissionais também da área. Então isso é uma coisa que eu observo sempre. Aí depois, vamos ver se ele é bom aqui no canto. Entendeu? É o que eu chamo de estética visual. E aí o cara não sabe. Eu vejo muito hoje, eu vejo também muito móvel hoje criativo, né? Aquele móvel 3 em 1, 4 em 1. É uma mesa que vira uma escrivania, que vira um escritório, que vira uma cama, um sofá que vira uma cama casal. Como é que estão esses projetos hoje também? Então, principalmente nessa parte de estúdio está acontecendo muito isso, né? Esses projetos desses móveis multiuso, né? Como é que está esse desenvolvimento também desses projetos? Isso aí é uma tendência mundial, né? Quanto mais as acomodações hoje estão diminuindo de tamanho, então o mercado também vai se encaminhando para esse mesmo caminho. Hoje você está com estúdio, né? Tamanho menores e a tendência é diminuir. São Paulo mesmo já tem estúdio hoje, acho que 10 metros quadrados. Então imagina você morando
ambiente desse minúsculo, né? 10 metros quadrados. Exato. Aí você tem ali a cama que se transforma em uma bancada de escritório. De noite você levanta ela, né? Tem articuladores. E tudo isso já é possível hoje encontrar no mercado. Como eu te falei, né? Nessas feiras que a gente vai, sempre a gente encontra essas ferragens, essas novidades. Vocês também têm projeto disso? Chegar lá, por exemplo, você tem algum projeto nessa linha também? Não? Ou preciso trazer o desenho do móvel? Ou você já tem algumas coisas também de projeto já lá pronto, lá guardadinho na gaveta? Alguns casos não, Júnior. A gente tem que ver a sua necessidade, né? O que é que eu quero, geral, eu preciso disso. E ver se é adequado para aquele ambiente, se tem a possibilidade de ser feito. Se for, beleza. Ou até analisar. Será que vale a pena você investir nesse projeto aqui, já que você tem um espaço maior? Tem que ver a necessidade realmente, se é, de fato, precisa ser empregado esse projeto ou não. Entendeu? Então é um caso para ser analisado sempre. Uma coisa também que as pessoas comentam muito é essa questão de móvel, que os móveis dos nossos avós não existem mais. Aqueles móveis de cristaleira, né? Aquelas mesas trabalhadas com aquele design torneado, com aqueles pinos, aquela própria madeira. Hoje é muito mais difícil você encontrar essas madeiras de lei, né? Como a gente costuma dizer, para móvel. E quem tem essa madeira? Eu tenho aqui, eu não herdei aqui da casa da minha avó. Tem umas portas aqui, umas coisas assim que é madeira de lei. Ainda dá para trabalhar com esses materiais hoje, fazer o móveis usando essas madeiras? Dá sim, mas você tem que ver se o profissional trabalha com isso. Se ele é especialista nisso. Porque é que nem marcenaria. Existe marceneiro que só faz mesa, existe marceneiro que só faz porta, outro só faz janela. E nesse caso aí específico, é móveis rústicos. Entendeu? Então você tem que pegar um profissional que trabalha só com isso. Existe marcenaria que trabalha só com móveis rústicos. Então ele vai lá e vai dominar. Porque também tem a questão de maquinário. O cara que trabalha com o MDF não é o mesmo maquinário para esse móvel rústico. Tem que ser uma máquina mais potente, entendeu? Específicas. Então não é qualquer um. Vou dizer, eu faço tudo, não. Eu falei aqui agora, tem essa questão de moda também, né? Eu falei agora há pouco do ripado. E você falou assim de perfil para instalação de LED, né, Luiz? Por exemplo, aqui mesmo no estúdio a gente tem LED aqui, né? No móvel. Tem gente que já está dizendo que está ultrapassado. Não, o ripado já está ultrapassado. Eu já estou achando brega essa questão de utilizar, alguns arquitetos já estão dizendo, não, tá brega utilizar muito o perfil de LED. Como é que você está vendo lá no seu estúdio, lá dos móveis planejados, esses projetos que estão chegando? Tem diminuído os ripados? O perfil de LED, tem gente que às vezes exagera demais, realmente fica parecendo uma boate, a casa toda iluminada para tudo quanto é canto. Como é que você está vendo, então, essa questão de... Porque data muito a casa, né? Fica muito datada, né? Como os arquitetos costumam dizer, né? Fica muito com a cara ali. Que você entra numa casa, hoje a gente vê uma foto com a casa dos anos 90. Não, essa aqui é uma casa dos anos 2000. Só pela decoração da casa a gente consegue ter noção da época. Ripado cansou? O LED está cansando? Está exagerado? Júnior, é o seguinte, a mudança sempre vai existir. Na área de arquitetura, design, toda semana, se você olhar, tem uma coisa nova, diferente. Então, eu sempre falo para o cliente, qual é a sua cara? O que é que você deseja para você? E não, às vezes, atender toda a demanda, né? O arquiteto tem um conhecimento técnico, mas eu vejo que acontece muito essa falta de comunicação entre os dois. Entre o cliente, que não soube pedir, e o arquiteto que às vezes quer botar a ideia dele naquele projeto. Beleza, que não tem nada de errado. Só que existe uma comunicação muito grande entre os dois que no meio do caminho falha. Entendeu? O que acontece? Tem alguns projetos que a gente pega, do arquiteto, até projeto às vezes bacana. E aí depois o cliente falou, não gostei disso aqui não, que ele botou. Você conversou com o arquiteto? Não, mas eu quero modificar. Eu digo, não tem problema nenhum. Mas por que não conversou? Existe essa falta de comunicação entre os dois, que eu acho que... Inclusive, o recado para os arquitetos aí, né? Comunique melhor com o seu cliente, entenda melhor ele. Em muitos projetos que eu pego, às vezes, eu vejo que falta essa comunicação. E não estou dizendo que é o erro do arquiteto, não. Às vezes é o cliente mesmo indeciso, que pede um projeto, depois não entende, ou senão não se comunicou direito com o arquiteto. Então, essa comunicação tem que ser bem clara e assertiva. A gente tem um déficit, né, de habitação no Brasil gigantesco, né, de milhões de casas. E a gente tem também agora, inclusive, uma promessa até 2029, a gente ter uma explosão novamente do Minha Casa Minha Vida. Agora, partindo do final desse 2025 até 2029. Teve uma queda, Minha Casa Minha Vida, depois agora ele deu uma subida novamente, e a tendência é de que, com mais crédito no mercado, o Minha Casa Minha Vida ele exploda aí nos próximos 4, 5 anos. Vale a pena quem está recebendo o Minha Casa Minha Vida investir também no móvel planejado? Sim, Júnior, vale a pena sim. Desde que ele pega aquela casa ali, né? Principalmente quem está pegando Minha Casa Minha Vida é porque não tem um imóvel ainda. Então é interessante também que ele invista em uma coisa que vai durar mais,
um bem durável. Não adianta ele só querer comprar esses móveis populares. Que esses populares normalmente são feitos para não durar. Você pega, arrasta um móvel desse pro ladinho, né? Já sabe, desarma todo. Porque são materiais sempre uma matéria-prima inferior. Que a intenção deles é o quê? Que você utilize no menor tempo possível para danificar e você comprar outro de novo. Então, se você analisar, será que não é melhor investir em um produto melhor, de qualidade, em relação ao custo-benefício? Né? Eu pago um pouco mais caro, mas vai durar muito mais. Então, não vou precisar estar todo ano, né, renovando meu estoque aqui de armário, de guarda-roupa, porque esse aqui foi muito barato e danificou. Entendeu? Então, às vezes é melhor você segurar um pouquinho mais, aperta o orçamento, ou senão se planeja melhor e faça uma coisa melhor. Entendeu? Você falou agora justamente de questão de planejamento financeiro. Hoje dá para financiar? Existe alguma linha de crédito para financiamento de imóvel planejado? Ou é questão mesmo de cartão de crédito? Como é que seria hoje lá na CGT? Como é que funciona? Na GCT. Bom, rapaz, tem de diversas formas, mas normalmente pergunta o cliente como é que você quer, né, acertar. Temos clientes que trabalham, inclusive, até no Pix, né? Programado. Mas já são clientes mais antigos, né? Clientes fiéis, que a gente fala. Que não tem problema nenhum. Tem alguns que é no cartão de crédito mesmo. Desconhecido, a gente não sabe com quem tá lidando também, né? Se for gente boa, beleza, massa. Bancário tem alguma linha de crédito? Júnior, não sei se a Caixa tá financiando antes. Antes tinha Caixa Constru Caixa. Não sei se ainda existe esse programa. Que inclusive já vende imóveis assim, pelo Constru Caixa. Eu não sei se hoje está ainda atuando Constru Caixa. Entendeu? Nunca mais apareceu por lá. Nunca mais não, mas já fiz alguns sim. Tem um projeto novo agora da Caixa Econômica, a gente até falou dele aqui no nosso perfil do Instagram, que é o Reforma Mais Brasil, que é um projeto novo, foi lançado inclusive em novembro de 2025. Eu não sei se está incluso, né? Eu sei que é para reforma. Sim. Eu não sei se para beneficiar o imóvel, que seria o caso de imóveis planejados, eu não sei se cabe. Mas, quer dizer, hoje você consegue pagar no cartão de crédito e as suas parcelas você consegue parcelar lá, não precisa pagar tudo à vista, né? Isso. Pode ser. Tem clientes, por exemplo, mais potenciais. Tem uns que gostam de pagar metade, outra metade na entrega. É muito variado isso aí, entendeu? Vai de cliente para cliente, na maioria das vezes. Tem outro momento aqui do nosso podcast, Geraldo, que é... Você viu que tem um capacete aí do lado, né? Tem um capacetinho aí. E a gente faz um convite aqui a quem vem conversar com a gente de colocar o capacete, porque a gente também prepara as perguntas aqui que saem um pouco, né, para trazer um incômodo também, certo. Porque nem tudo são flores em nenhum mercado. Exato. Então, bota o capacete aí, Geraldo, que lá vem tijolada pro seu lado, viu? Vamos lá. Quem tá acompanhando também tá vendo aqui o nosso perfil aqui. Esse é o nosso Instagram, gente, ó. É a nossa página, segue aí se você não está seguindo ainda. A gente vai acompanhando aí as tendências do mercado. A gente está, através do nosso perfil, trazendo aí as novidades para você. Aqui os recortes dos programas que a gente já teve, do último programa aqui com o Magno, também com o Jorge Pinheiro do nosso programa. Segue lá a gente no nosso stand imobiliário. Capacete está no ponto, Geraldo? Tá lá, já tá na cabeça. Marceneiro pega mais serviço do que consegue dar conta? Sim, a maioria sim. Nisso aí que se embolam, se engargalam. Porque temos... Você riu aí, Geraldo. Você já pegou mais serviço do que você dava conta? Não, porque na verdade é o que acontece. A galera tem dificuldade de dizer não. Entendeu? E quando você fala um não, é um sim pra você. Eu no início também já passei por isso. Que dava sim pra todo mundo e aí se engargalava, principalmente no final de ano. Hoje em dia não. Chegou outubro, pode ter certeza que eu não pego mais nada. Quem me liga a partir de outubro, 1º de outubro, já tem um não garantido aí. Eu queria para o mês de dezembro, não. No celular tem várias mensagens assim, desse tipo. Entendeu? Então a galera tem que aprender a dizer não. Se eu não tenho capacidade de atender essa demanda de final de ano, não, ponto final. Essencialismo é na veia. Mas entendeu? Acontece muito. Acontece, é bem comum. Inclusive, é nessa época de final de ano é que aparecem os golpistas. Entendeu? Porque ele vê o pessoal, todo mundo desesperado pelo móvel, achando que o final do ano, que o mundo vai acabar no dia 25 de dezembro. O pessoal vai com calma, não acaba dia 25. E é um desespero, né? Todo mundo quer estar lá dia 25 com os móveis em sua casa. Mas é nessa hora que os golpistas aproveitam. Aí ele fechou vários trabalhos dizendo que vai entregar e daí some no mundo. Desliga o celular e já foi. Aí você que investiu sua grana ali já perde. Continua com o capacete aí, Geraldo, que tem mais um aqui.
Marceneiro também mente que botou um material e botou outro mais fraco para ganhar mais dinheiro. Ó, isso aqui é um material tal. E aí, na verdade, o que está ali por baixo não é aquele material para ele ter mais lucro? Existe. O mau caráter tem em todas as áreas, né? Tem um material chamado capa, que o cliente não sabe o que é isso. Capa é o que vem protegendo a matéria-prima na carreta, né? Vem ali cobrindo tudo. E tem gente que entrega isso aí, cobrando a você o preço do material, que é o MDF, né? Aí usa a capa de MDF e coloca ali, ó. Aí o cliente desconhece e recebe esse material aí. O que acontece com essas capas? Ele vem sem imunização nenhuma, todo desprotegido. Daqui a pouco você tá pegando o seu armário tá cheio de fungos lá. Fungos, cupins, né? Essas pragas urbanas aí, e você não sabe por quê. Ah, eu contratei o cara achando que é tudo o mesmo material. Então, por isso a importância de você contratar um profissional de confiança. Entendeu? Se você pegar um que não trabalha dessa forma, você toma prejuízo. Eu consigo reconhecer quando o profissional usou esse material do que o outro? Eu consigo reconhecer? Não, Dá essa dica aí, se tiver. Como eu reconhecer se o material que ele usou foi o que eu contratei mesmo? Certo. O cliente talvez não vai conhecer, não. O profissional, sim. Vamos dizer que você contratou um cara que não fez direito. Aí você chama um outro para averiguar. Se for um amigo seu. Eu já tive caso de eu não poder atender um amigo meu e ele me chamou, Geraldo, vem aqui, ó, o cara me entregou isso aqui, aí. O que é que você me disse? Eu não fiz o trabalho, não. Eu disse, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Aí eu sinalizava para ele. Mas a questão dessa capa, não. O amador não consegue distinguir. Não vai saber, não. Tem várias coisas que o cliente não vai identificar. Ele acha que tá pagando o mesmo preço. Eu fiz um orçamento com o João, deu X. Com o José, deu tanto. O de João tá mais barato, eu vou fazer com ele. Mas não sabe o que é que tá ali, embutido ali. O que é que tá invisível ali, né? Você tem um material que o cara, às vezes, até nenhuma montagem, você montou errado, aí o móvel pode desabar. Então, tem técnicas de montagem também, corretas e incorretas. E aí, esse profissional desqualificado, ele pode estar lhe vendendo o mesmo produto que você achou que é mais barato, né? Eu levei vantagem nisso aqui. E no final, você vai tomar um prejuízo lá na frente, que você nem sabe ainda. Entendeu? Isso é bem comum acontecer. Muito bem. Passou no teste, viu, Geraldo? Pode tirar o capacete já. Valeu. Passou no teste aqui da sua tijolada, viu? Inclusive, é um dado estatístico interessante, ó, se você não sabe. Mais de 9% das reclamações no PROCON dizem respeito à questão de imóveis planejados, mal instalados, ou entregues de forma errada, ou por atraso, ou por montagem errada, enfim, por entrega de material não equivalente. Mais de 9% da reclamação do PROCON dizem respeito à questão de imóveis, né? Englobam esse mercado de imóveis aí dentro do PROCON. É um número altíssimo, né? A gente imaginar de todas as possibilidades que o PROCON atende, mais de 9% são a respeito, né, dos móveis planejados, é um número altíssimo. Isso, bastante. O que mostra o que você acabou de falar, né? Existe muita gente que Existe. São maus profissionais e até mau caráter, vamos dizer assim. Exato, mesmo, né? Isso aí é o que mais tem. Demanda. E tem até uma curiosidade aí, Júnior. Dessa turma que eu te falei que já trabalhou comigo lá, né? Já passou ao longo desses 24 anos. Alguns deles, inclusive, saíram por não querer aceitar, né, a cobrança. Não, faça direito. Uhum. Assim não, aqui não passa. Aí o cara fica chateado e acaba caindo fora. É mesmo? Vários. Entendeu? Eu disse, olha, eu prefiro baixar meu faturamento, mas manter o mesmo padrão que a gente tem, né, ao longo dos anos. A maioria dos nossos clientes, 99%, são indicação, boca a boca. Você falava aqui no começo do nosso programa sobre essa questão de quem quer investir no mercado para o futuro. Então tem espaço para empreender. Sim. O investimento é alto para começar hoje para o investidor que quer, o empreendedor que quer entrar na área. O investimento é alto? Júnior, ele fala a você que o maior investimento hoje é em pessoas. Tem que ser em pessoas. Não é o maquinário. O maquinário você consegue ali, financia, mas gente. Esse é o maior ativo nosso, né? E a maior dificuldade também. É gente que queira transformar, queira mudança. E nem todo mundo está disposto a ouvir um não, né? Quando o cara fala um negócio errado, você vai lá, chama atenção, o cara não quer ouvir. Aí se chateia. Então, com essa geração que, infelizmente, está desse jeito, né? E espero, como eu falei a você, que esse jogo mude. E que a gente consiga ter uma evolução daqui para frente. Mas o mercado está aí para todo mundo. Quem começar agora é um mercado ótimo, tem muito promissor e daqui para frente mais ainda. Agora a grande dificuldade vai ser essa, né? Não é nem maquinário,
nem a questão do dinheiro em si, do capital de giro, porque isso envolve qualquer tipo de negócio, o capital de giro vai precisar envolver. Mas o material humano hoje talvez seja o maior entrave para quem quer empreender. Exato, Que gente para investir hoje tem. Várias áreas, não só a minha. Né? Você investe, como eu te falei, né? Você investe em maquinário bom, tem arroz, tem várias máquinas aí fantásticas. E se você também não quiser, você não precisa nem investir em maquinário pesado. Você pode pegar só aquelas mais menores, manuais, elétricas, a bateria, e monte sua equipe e jogue duro. Agora, o problema é acertar nessa equipe. Entendeu? Então, hoje temos uma galera que não querem nada, não tem compromisso. Infelizmente, eu acho que não é só a nossa cidade, né? Salvador. Talvez o Brasil todo está passando por esse mesmo sufoco. Mas vamos para frente. Continuar aí na luta. Hoje a gente tem, né? Restaurante, com falta de mão de obra, obra mesmo, né? Pedreiro, servente de pedreiro. Para tudo hoje, essa área de serviço realmente hoje está... Pedreiro, do jeito que tá indo aí, meu irmão, daqui a pouco vai bater pau a pau com o médico, entendeu? Inclusive, né, se fala muito nisso, né? Dessa questão... Vai se ganhar cada vez mais, né? Ou então vai haver uma automação muito grande, ou o mercado vai mudar para uma coisa. Por exemplo, ontem mesmo eu vi, a gente deve até fazer uma matéria em cima disso, né? Blocos que são de encaixe, né? Como se fossem aqui um tijolinho, eles são de encaixe, né? Tipo Lego. Quem já brincou com aquele brinquedinho Lego vai saber do que eu tô falando. Então a tecnologia está tentando buscar cada vez para que soluções para que se fabrique mais rápido e precise de menos mão de obra. Correto. Né? Uma casa fica pronta em 15 dias. Uma casa inteira utilizando novas tecnologias, a casa fica pronta em 15 dias. Precisando de menos mão de obra, uma só pessoa consegue dar conta de mais, de uma produção maior do que mais pessoas hoje em dia. Isso, verdade. Outra pergunta aqui, ó. Por que não se fazem mais móveis como antigamente? Foi o Humberto que perguntou aqui. Você vê essa diferença? Essa questão mais da madeira, né? Eu acho, né? Dos móveis de antigamente, dos móveis de hoje em dia. Essa questão mais do tipo de madeira que era utilizada, as madeiras mais modernas que existem hoje, né? Sim. Existe sim. É que todo mercado passa por mudança, né? E a mudança que teve ao longo desses tempos aqui, o que ele está se referindo talvez seja uma madeira maciça. Antigamente você fazia móvel de sucupira, mogno, no início, quando eu iniciei mesmo era isso. Era madeira maciça, era muito usada. E hoje em dia nem tanto, não se usa mais assim. E se você usa essa madeira rústica, né? O custo também vai lá para cima. Apesar que hoje é proibido também. Tem essa questão de certificado FSC, de reflorestamento, isso, né? Para você trabalhar com esse tipo de madeira, hoje você tem que ter uma madeira que seja certificada, não é isso? Isso, correto. A maioria dos MDFs é feita assim. Todos eles passam pelo esse certificado FSC, né? Que é o MDF. Então, existe um período de corte para eles, se não me engano, em média 4 anos. Eu não sabia disso, não. Existe. Eles plantam e aí 4 anos depois essa árvore atinge determinada altura, se não me engano, 7 metros, aí vem a máquina, corta, replanta de novo. Isso sem atingir a floresta nativa, né? E essas que esse rapaz se referiu, ele deve estar se referindo a essas madeiras maciças. Aí você teria que derrubar essas árvores mais antigas, né, nativas, que hoje está proibido o corte. Entendeu? Tá aí, viu, Humberto? A resposta do Geraldo para a sua pergunta. E deixa eu fazer uma minha aqui. Já deu treta sua com o arquiteto? De briga mesmo, de bate-boca? Já deu? Já. Muito tempo atrás, já. É de ficar ali mesmo? Você lembra o que aconteceu? Lembro um pouquinho. Porque, na verdade, Júnior, a minha formação também é desenho arquitetônico, então eu entendo também de projeto. Já fiz projeto, né? De residência, estrutural e tudo mais. E às vezes eles vinham com algumas coisas, tinha falhas no projeto, né? Aí eu sinalizava. Eu me lembro que tem uma vez, eu não lembro o nome delas, mas teve uma arquiteta que teve uma reunião, aí começaram o questionamento, aí eu perguntei, sim, beleza. Cadê a vista desse projeto aqui? Aqui você só me deu a planta baixa. Cadê a vista A, vista B, vista frontal dele, que não tem? Olha aqui, a gente teve que criar. Lembra isso aqui? E isso a cliente também entendia. Aí a cliente olhou pra cara dela assim, sim, e aí? Responda ele agora. Aí aconteceu isso, né? Só que hoje, com a experiência, graças a Deus, e já no começo já sinalizo. E a maioria dos arquitetos hoje, principalmente os experientes, são bem tranquilos. São resolvidos isso aí. Se eu sinalizar, olha, isso aqui, ó, vai acontecer isso e isso. Ela, porra mesmo, ó, não prestei atenção nisso. Minha assistente fez aqui, eu não observei esse detalhe. Mas chega a dar treta, briga, não? Não. Normal. Mas já deu. No início. Mas hoje em dia não, é bem tranquilo. E quando ela também entende que você entende do assunto, aí a conversa fica paralela.
Quando ela vê que você não entende, aí sim, aí vai pra cima. Então eu não tenho essa dificuldade. Vamos lá. A gente vai chegando já para a parte final aqui do nosso bate-papo de hoje. Como é que você vê o futuro da marcenaria, Geraldo? Como ele fala, promissor, vai ser um pouquinho também escasso, pela questão de mão de obra. Os prazos vão ter que ser mais longos agora, a partir de agora. Né? Então, quem tiver com perspectiva futura de querer fazer qualquer coisa, não só a marcenaria, a construção civil também, no geral, né? Você vai ter que ter uma demanda agora maior de paciência, aguardar. Tanto a construção de sua casa, dos seus móveis também, não vai ser mais nada assim tão rápido, tão instantâneo. A não ser que seja um móvel mais simples, entendeu? Agora, se for uma coisa bem planejada, projetada, que vai demandar um tempo maior, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. E essa questão do design, como é que você vê o futuro do design e dos móveis? Ele sempre vai estar em mudança, Júnior. Como sempre esteve. Design sempre vai estar mudando. Hoje nós temos aqui um material, amanhã vai estar outro, entendeu? Então eu já vim nessa jornada aí há 34 anos e meio, mais ou menos. Então já passei por diversas mudanças, né? Já passamos por madeira boleadas, porte fórmica, depois vem laminado, né? Junto também com isso aí. Depois vem a inovação, que foi o MDF, né? Que já existia na Europa. Aí pro Brasil veio logo, sei lá, uns 30 anos depois chegou no Brasil. Então, mas são materiais que existiam há bastante tempo. E agora tá vindo agora, como eu te falei, né? O PVB. E a tendência é aparecer outros materiais com uma durabilidade maior. Vai ser a tendência daqui para frente, entendeu? Então, esses daí que estão aí vão ser substituídos. E a gente que está no mercado tem que estar atento a essas mudanças, né? Para se adequar também. Mudança sempre vai existir. E o que pra gente chegando pro final aqui, o que dá mais trabalho hoje na profissão? É a parte de montagem de móveis, de o design, montagem de móvel, ou lidar com um cliente ansioso que quer receber? O que dá mais trabalho hoje? É essa parte de trabalhar o móvel ou de lidar com o cliente? Essa pergunta foi ótima aí, irmão. A questão de lidar com o cliente ansioso, nesse caso, às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Então, o ideal é que ele tenha ali, manter a calma dele, tenha primeiro certeza com quem você está fazendo seu móvel, né? É uma empresa séria, é um profissional que entrega realmente, então deixa lá. Não é para estar ligando toda hora antes de vencer o prazo. Já teve caso disso aqui. E o cara tá me ligando antes, sei lá. Em fevereiro, aí, o cara em dezembro. O cara 30 dias antes. E aí, como é que tá meu trabalho? Não sei o quê. Eu digo, tá aqui, tá em andamento. E o cara na agonia, o cliente. E aí o que acontece? Aí as coisas começam a desandar. Um funcionário falta, o outro caiu doente. Aí se daqui a pouco um outro faltou durante uma semana. E porra, pra aí, velho. Por conta dessa ansiedade que acaba atrapalhando de certa forma. Eu não sei o que acontece nesse sentimento aí, entendeu? Mas no geral. E o cara que. A carga pesada, a carga pesada acaba atrapalhando. E a pessoa que não lhe cobra nada? A coisa flui. Quando ela menos espera, você tá ligando. Aí, ó, dona Fulano, já tá pronto aqui. É sério. Então, pode levar amanhã? Pode sim. Tudo feliz. Então é assim que acontece normalmente, né? E o ansioso não, as coisas começam a desandar. Então, para quem é ansioso, mantenha calma, paciência, que vai dar tudo certo. Amém. Finalzinho do nosso podcast de hoje, Geraldo, e a gente tem outro momento aqui, que é um convite que a gente faz aqui para o nosso convidado. Tem coisas no mercado que elas edificam, que elas constroem, ajudam a desenvolver, e tem coisas que não ajudam, que não favorecem, que ficam amarrando, puxando para trás o desenvolvimento daquela área, do mercado como um todo. Na área de imóveis, eu tenho certeza que também deve ter as coisas que ajudam a fluir e as coisas que prejudicam. E o nosso quadro aqui é para quem você bota um tijolinho e para quem você tira. Para quem está ajudando a construir um mercado de imóveis planejados, com mais desenvolvimento, com mais prosperidade, você bota um tijolinho. Depois eu te pergunto para quem você tira um tijolinho para esse mercado, quem está ajudando o mercado de imóveis planejados e o que está prejudicando o mercado. Primeiro, o que está ajudando? Vou botar um tijolinho para o quê? Pronto, o que está ajudando hoje, né? Vamos lá. Hoje tem não só hoje, né? Isso já tem há um bom tempo aí. É um chamado, que a madeireira tem hoje, é o chamado plano de corte. Então a gente pode acelerar nosso processo de fabricação, fazendo esses planos de corte aí. E as parcerias também que temos, né? Parceria que eu falo assim, de um colega da área. Essas reuniões que nós fazemos também para desenvolvimento da classe, né? Isso é bastante importante. Na classe que a gente fala no geral, né? Como é que nós podemos nos ajudar para melhorar, né? O que você está fazendo de bom ali na sua área que eu tô fazendo também aqui de bom na minha?
A gente se reúne, de vez em quando a gente tem essas reuniões, né? Até no Sebrae, temos reuniões em restaurante aqui em Salvador, para agregar, para melhorar o nosso mercado. Que legal, Não é para guerrilhar, é para melhorar. Eu não sabia, Existe. Porque a gente pensa muito no mercado predador, né? Um querendo ali, né, tomar o serviço do outro. Se vacilar, eu pego o seu serviço. Mas existe essa união, esse grupo lutando junto. Existe e deveria ser mais unido, entendeu? Porque trabalho junto tem de sobra. Presta atenção, até para quem não trabalha direito tem trabalho, sobrando. Imagine para quem trabalha direito, entendeu? Então essa união é importante também. Assim como as madeireiras também tem essas parcerias entre elas, nós profissionais também temos e devemos fazer isso. Então como é que a gente faz isso? Indo para uma feira, buscando conhecimentos novos, passando, entendeu? Um para o outro, ó, tem isso aqui, ó, inovação aqui, vamos lá, bota isso aqui, vai melhorar o seu mercado, né? Melhora o seu trabalho, sempre buscando a excelência, né? Então quando a gente se une, eu acho que fica mais fácil para todo mundo. E o que não está ajudando o mercado? Para quem você tira o tijolo, Geraldo? Vamos lá. Hoje aqui. Eu tiro o tijolo hoje para a turma que está chegando agora, né? Que na verdade deveria já estar no mercado atuando, iniciando sua formação profissional e não querem. Então são nossos jovens que estão aí todos perdidos, que estão tudo focado hoje em dia só em redes sociais e não é para ganhar grana, infelizmente não é para isso. Eles ficam ali só matando o tempo todo. Então não querem estudar, não querem se qualificar, não buscam nada, né? Então esse eu acho que é um grande gargalo em todas as profissões. Então jovens, por favor, acordem para a vida, busquem o melhor. No começo pode ser difícil, mas depois que você passar do meio para lá, você vai ver o resultado e vai ser muito brilhante. Tá certo. Entendeu? Geraldo Conceição Tomás, o nosso convidado de hoje, da GCT Móveis Planejados. Qual é o Instagram? Eu disse que ia deixar no finalzinho aqui o Instagram, o pessoal ver os trabalhos já realizados. Isso. Temos trabalho lá na @GCT Móveis. @GCT Móveis lá no Instagram. Isso, símbolozinho azul. Inclusive, Geraldo, acabei não fazendo essa pergunta aqui agora, mas você me fez lembrar. Você hoje roda muito para o interior, né? A região da Chapada Diamantina, ali para a região de Mucugê, que está se desenvolvendo muito, né? Sim. O que está sendo feito lá nessa área de Mucugê, essa questão de imóveis também? É mais puxando para aquela parte mais rural ou o pessoal está construindo hoje coisas mais modernas? Lá tem bastante coisa moderna. Inclusive está indo até resorts, né? Hotéis, pousadas de luxo, tá indo para Mucugê. E temos alguns clientes lá que a gente já fez casas, mais de um cliente, na verdade. Fizemos casa completa. Recentemente, esse ano também, nós fizemos a casa de visitas, né? Então ninguém tá querendo mais aquele negocinho com casa de cara de fazenda, não. Tá querendo casa no campo lá, mas com cara de cidade. Moderna, isso. Coisa moderna. É mesmo? Isso, Porque essa também tá dentro da cidade, não está fora, não está na zona rural. Tá na cidade mesmo, em Mucugê. Entendeu? Tá aí hoje o nosso convidado, falando sobre os móveis planejados, o mercado, as perspectivas, as dúvidas, né? Espero que esse programa tenha trazido aí muita luz, principalmente para os jovens, né? O Geraldo falou muito sobre isso, né? De trazer os mais jovens também para o mercado, dessa união do mercado que é importante. E também de você se certificar, se você está, sim, contratando um bom profissional que vai realmente honrar com compromisso, entregar um produto de qualidade para você, para que você não acabe caindo num golpe aí e sendo essa pessoa, né, que vai estar entre esses mais de 9% de pessoas que reclamam no PROCON por um serviço mal prestado por um profissional da área de marcenaria. Obrigado pela presença aqui, meu amigo. Fala, Júnior. Geraldo, que bom ter você aqui participando com a gente desse episódio e que a gente possa continuar trocando figurinhas aqui para que esse mercado, né, imobiliário de uma forma geral continue crescendo bastante. Pronto. Podem contar comigo sempre que possível. Estarei aqui. Obrigado, gente. Até o nosso próximo episódio do nosso Stand Imobiliário, direto aqui do B3 Studios, em Lauro de Freitas. Inclusive, você também pode alugar essa estrutura para também fazer o seu programa. São várias áreas aqui dentro do B3 Studio que vão, de repente, auxiliar você também aí no seu projeto, no projeto da sua empresa. Combinado? Até o próximo programa, o Stand Imobiliário. Continua seguindo a gente, que tudo a gente conta também lá no nosso Instagram. Stand Imobiliário Oficial no Insta. Até mais.